Meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Às vezes eu me impressiono com a inteligência humana. É de verdade, assim, porque a gente pensa que tudo hoje em dia é muito fácil. A gente vai fazer um aplicativo para isso, para aquilo. Mas muitas das vezes tem as coisas básicas que não foram inventadas ao mesmo tempo. E a gente fica pensando, como que a vida funcionava sem isso estar funcionando dessa forma? Então eu trouxe aqui uma seleção de produtos que foram inventados pela metade. Elas só foram completadas talvez séculos, anos depois. E você vai saber hoje no episódio do Nerd Show. Vocês gostam de escovar os dentes? Sim! Quando eu pego a minha escova, eu já penso em rock and roll. Rock, 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 rock. Talvez você não saiba, mas a higiene bucal já é uma preocupação que vem lá, por exemplo, do Egito Antigo. 5.000 anos atrás, o povo estava preocupado com isso. Só que, claro, né, eles não tinham pasta de dente, escova de dente, eles faziam mais uma mistureba danada que, se você quiser, inclusive, pegar a receita aqui da Ana Maria Braga pra você fazer, ó, pó de casco de boi, fácil de achar em qualquer mercado. Você acha? Mirra, que eu nem sei o que é, pedra pomes, casca de ovo queimada, misturava tudo ali, deixava dourando no micro-ondas e passava nos dentes. Diz que era um antibactericida, um anticoisa, antisséptico delicioso. Que nojo. Mas isso não é coisa só do Egito, né? Toda a humanidade, na sua cultura lá diferente, teve um jeito de melhorar a higiene bucal. Mas só que a escova de dente, ela só veio pela primeira ideia na dinastia Tang, lá na China. Isso aconteceu entre 619 e 907 depois de Cristo. Era uma haste de madeira que tinha umas cerdas que era feito de pelo de porco. Sabe aquele cabelão do torresmo? Aquilo ali, escovaria, Gabriela? Difícil, né? Falando assim, não. Ah, bom. A ideia moderna da escova de dente, pela primeira vez, veio em 1770, com um cara que chamava William Addes. Mas uma patente mesmo foi feita só lá nos Estados Unidos em 1857. Nessa época, eles não tinham creme dental, pasta de dente. Eles tinham um pó dental, que era até feito pela Colgate, mas era um pó. Você pegava um pó assim e fazia... E pronto. A pasta de dente só veio em 1873, ou seja, com 103 anos de diferença da primeira ideia de ter uma escova de dente. E a primeira ideia, isso é muito maluco, olha só, a primeira ideia de incentivar a pessoa a usar a pasta de dente junto com a escova de dente só veio em 1900, ou seja, 130 anos depois. Eles não usavam junto. Tanto que eles, na verdade, ficaram só populares mesmo juntos, como assim, unha e carne, né? Goiabada e queijo, depois da Primeira Guerra Mundial. Que aí o pessoal também já tava com os dentes podres, né? Precisava de fazer alguma coisa. E a primeira empresa que ficou famosa pela pasta de dente foi a Colinos, lá nos Estados Unidos, que foi fundada em 1908. Colinos! Olha só, lá em 1859, pensando nessa data assim, o grande combustível do mundo era o carvão, né? Só que o petróleo já era começado a ser explorado ali. O pessoal começou a ver os benefícios do petróleo, entendeu? Os benefícios do café, segundo como é que chama? O Globo Repórter. O Globo Repórter de hoje tem gostinho de café. Outra vez café? A partir de 1907, o pessoal percebeu que depois que eles destilavam petróleo, destilava, né, sobrava um gás. Só que meio que eles não sabiam muito o que fazer com esse gás, porque eles sabiam que era para ser usado como combustível e tal, mas não tinha tanta estrutura para isso. E não melhorou muito depois que o Zeppelin lá que tava usando o combustível, né, o gás lá do petróleo, pegou fogo. Aí o pessoal falou assim, eu não vou entrar nesse trem não. Então os meios de transporte começaram a ficar meio assim, eu não vou querer usar isso aqui não, nessa produção, vamos deixar esse gás aí que ninguém sabe mexer direito com ele. Só que o Ernesto Eigel, que era um imigrante austríaco que veio aqui pro Brasil, ele falou assim, esse gás aí... Entendi, mas dá pra gente usar ele pra um outros rolê aqui no Brasil. E ele fundou a empresa brasileira de gás a domicílio, também depois conhecida como Ultragás. E ele ficou sabendo que na Europa tava tendo uma tecnologia nova que ninguém tava usando, que era um botijão que armazenava esse gás muito bem, porque esse gás era meio problemático, né? E a Europa começou a encanar o gás pra usar isso. E tipo assim, se você parar pra pensar, é uma tecnologia muito cara, né? Você fazia obra pra encanar o gás, pra distribuir
distribuir esse gás e pensou, por que a gente não usa esse botijão e começa a usar aqui no Brasil? Foi a partir daí um botijão que foi lançado anos depois, né? Porque isso já era lá os anos 40, começou a usar o botijão para mudar um pouco a vida aqui do pessoal. Porque nessa época a gente não tinha fogão a gás, a gente tinha dentro de casa fogão a lenha, meio de louça, bonitinho com as portinhas, não era que fogão, a lenha grandão, mas era um fogãozinho assim, ó, de carvão, lenha, um negócio bem simples, sabe? E assim o gás entrou na nossa vida. Foi meio estranho, mas foi isso mesmo que aconteceu, né? Agora, você já ouviu aquela expressão, eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta? Era um pouco mais diferente antigamente você comprar uma bicicleta ou casar, porque a bicicleta era um pouco mais diferente. Só que da bicicleta que a gente tem hoje, tem uma grande diferença, que a correia não tinha sido inventada ainda. Bom, tiveram vários projetos antes da bicicleta, mesmo assim, né? Em 1817, por exemplo, teve a Dandy Horse, que era uma espécie de bicicleta, só que a bicicleta dos Flintstones, porque não tinha pedal. Você ficava em cima de um cano, de uma madeira também, e ficava pondo o pé no chão andando assim, ó. Pra quê? Não adiantou nada. Uma perda de tempo. Em 1839 veio a Macmillan Bicycle, já tinha o nome de bicycle, que foi a primeira que teve propulsão mecânica. Basicamente teve pedal, né? Os pedais da bicicleta. Você disse bicicleta? E essa foi a primeira que teve notícia de um acidente documentado, só que o documento só aconteceu tal coisa, porque ele estava passando por uma rua e atropelou uma criança, né? Só que é engraçado o que eles falaram, eles anotaram lá. Cavalheiro anônimo de Dumfriesshire montado em um velocípede de design engenhoso. Eles nem sabiam que era o nome de bicicleta. Só que até então, a tração dessa bicicleta era só na frente, porque o pedal ficava exatamente na roda. E só a partir de 1905 que foram inventadas as primeiras correias dentadas, o que permitiu que o pessoal colocasse a força ali na tração no meio e colocasse o peso todo para trás. Imagino que o que devia ter de acidente do povo dando aqueles cavalos de pau para frente com a bicicleta não estava escrito, né? Aí a partir daí possibilitou ter marchas, ter outras velocidades e toda a tecnologia de bicicleta que, pra te falar a verdade, eu não entendo nada, né? Mas o povo adora, luça bicicleta, eu vi vários vídeos do pessoal ensinando a limpar as correias da bicicleta. Bom, vamos falar agora sobre o vinho. Mas você sabia que a rolha só foi inventada depois? É porque é o seguinte, ó, antigamente tinha garrafa de vinho, só que o pessoal usava ou uma tampa de pano ou uma tampa de madeira. Você deve imaginar que ficava muito difícil você mexer com um negócio desse, né? E para vedar, não dava muito certo. Mais tarde, eles também fizeram uma rolha, só que no estilo mais feita de vidro, sabe? O que deu muitos problemas pro pessoal começar a tirar essa rolha, até porque causava muito acidente, né? Não tinha como. E isso aconteceu no século 17. Mas ainda assim, no século 17, só que bastante tempo depois, eles tiveram a ideia de usar a cortiça para tampar esse vinho, que é o que a gente usa até hoje. Agora eu entendi! Só que aqui fica a coisa mais interessante pra gente pensar. Por quê? A garrafa foi inventada de um jeito, a rolha foi inventada um tempo depois. Só que eles inventaram a rolha sem o saca-rolha. Como que abrir a garrafa? Ficava bem difícil. Com certeza. Inspirado no aparelho que chamava worm, que a gente pode fazer a tradução como verme, que eles usavam, os soldados usavam para tirar bala de canhão, tirar o resto de pólvora dos canos das armas, eles começaram a fazer uns desenvolvimentos. E a partir de 1795 veio o modelo em T, que é um que a gente mais conhece, né? E que vinha com a escovinha do lado. Por que eles tinham essa escovinha? Porque era para tirar o resto da rolha que ficasse na garrafa. Dando para ver que não funcionava direito, né? Você tinha que ter uma escova para tirar o resto da rolha, mas tudo bem. E aquela modelo borboleta mesmo só veio em 1928, criada por um italiano que patenteou lá e deixou isso, como é que eu vou dizer? Deixou isso para o mundo inteiro como um legado dos bons apreciadores do vinho. Aquele pessoal que pede no clube do vinho, que a gente vê só as caixas na rua, eles se beneficiaram bastante do saca-rolha. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre medicamentos. Mas antes da gente falar disso, eu queria só te perguntar uma coisa. Você já deu like nesse vídeo? Você se inscreveu no canal Nerd Show? Porque assim, se você se inscreve, você não perde os próximos vídeos que estão por vir. E a lista tá boa, não tá? Nossa, tá muito. Tá muito interessante. Se fosse você, eu inscrevia para não perder nada. Nós vamos falar de medicamento, nós vamos falar da seringa. Porque assim, eu não sei se você sabe, mas a humanidade desde sempre começou
começou a querer colocar coisas dentro do corpo das outras pessoas. Por exemplo, a gente tinha sanguessuga, ficava, né, enfiando uns negócios, bebendo uns vermes, sempre isso teve. Só que antigamente o pessoal usava bexiga de animal para colocar o líquido e osso oco na ponta para você injetar na pessoa. Mas não preciso nem dizer que não era muito higiênico assim, né? As pessoas, vou te curar, morreu de infecção. Caiu e morreu. Em 1796, o Edward Jenner fez a primeira vacina da humanidade, que era contra a varíola. Ele injetou isso num menino de 8 anos, mas ainda assim teve que fazer um corte para injetar essa vacina. A agulha oca, né, só foi inventada em 1844. Mas ainda tinha um problema, porque, tipo assim, você tinha que chuchar na pele, dar um corte, chuchar, pôr a vacina e ficar esperando a gravidade, assim, ó, com o negócio pra cima, assim, ó, para ele descer, porque não tinha nenhuma coisa mecânica que fazia essa vacina descer pro corpo do menino. Então você deve imaginar que demorava bastante, né? Só em 1853 foi feito o êmbolo, mas só que numa seringa de vidro. O êmbolo é aquele trem assim, ó, da seringa que você fala assim, ó, porque aí te permite colocar a quantidade que você quer, tudo certinho, quantos ml, tantos ml, você injeta lá sem problema nenhum. E muito tempo depois ganhou o termo de tratamento hipodérmico, que é aquele que vai por dentro da pele para você injetar alguma coisa, né? Mas antigamente era só cortar tal e ficar esperando. Segura nas mãos de Deus. Hoje em dia a tecnologia que a gente usa nas agulhas e nos êmbolos, nas seringas, é a mesmíssima que se usa desde aquela época. A grande diferença é que antes a seringa era de vidro e hoje ela é de plástico, né? Imagina você ficar chuchando um negócio de vidro? Nossa, e o medo do negócio quebrar lá dentro? Você tá doido. Pelo menos hoje o negócio tá mais seguro, mas que foi muito estranho inventarem um trem depois o outro, foi bastante, né? Mas quem sabe a gente não faz uma parte 3 desse vídeo aqui, porque tem mais coisa aí que com certeza foi inventado fora de tempo. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque conhecimento nunca é demais, curiosidades, diversão com a família brasileira, né? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!